Criolando é o nome pelo qual ficou conhecido o cidadão jauense Coriolando, que andava pelas ruas da cidade com um cavalinho de madeira e ia a todos os enterros de conhecidos ou desconhecidos. E a ele são atribuídos milagres. O filme, baseado na história de Criolando, foi concebido a partir de uma oficina da Kinoarte, na cidade de Jaú, interior de São Paulo. E para falar sobre o Criolando, a gente recebe o realizador Ricardo Rodrigues. Bem-vindo ao Curtunesp, Ricardo. Obrigado. Ricardo, como que surgiu essa oficina da Kinoarte na cidade de Jaú? Essa oficina, na verdade, ela foi promovida pela Secretaria de Cultura lá do município de Jaú. Na época, era o André Galvão, que era o secretário da Cultura, né? Ele trouxe esse pessoal para fazer essa cultura lá, o pessoal da Kinoarte. E nós já tínhamos as nossas aspirações ali, né, na nossa cidade. Foi em 2011. 2011. E nós tínhamos essa aspiração de fazer cinema, estava trabalhando um pouco animação, essas coisas. Então veio, na época certa, junto com o nosso desejo, na verdade, né? O que aconteceu? Quando eles foram para lá, então nós reunimos essa galera e começamos a falar de um tema. Mas esse tema foi escolhido assim por unanimidade, porque é um tema muito forte. Esse personagem é um personagem muito forte lá da nossa cidade. E quem que foi o Criolando? O Criolando, olha, eu precisei pesquisar bastante ele, porque eu tive que fazer o papel dele, tive que construir esse personagem. Ficou para mim, assim, uma sensação de que a ideia de que um anjo, né, que morava lá, mas na verdade era um homem doente. Ele tinha problemas, era uma criança de mentalidade, tinha um problema pulmonar e esse aspecto místico, essa tendência aí que as pessoas praticamente mitificou isso, né? Esse lado dele, dessas visitas às pessoas que estavam para morrer ou que estavam mortas, e ele entrava nos lugares como se fosse amigo íntimo da pessoa. E ele chorava? Ele chorava, se compadecia, reunia os familiares como se fosse um amigo dele há muito tempo. Isso chamava muita atenção. Mas o que mais eu percebi que chamava mais atenção é que de repente a pessoa estava doente, ele chegava lá com uma flor na mão, essa flor ele passava em qualquer jardim ali das redondezas, que ele via um jardim, ele entrava no jardim, porque tudo era aberto, não tinha cerca como são hoje. Ele colhia essas flores e chegava até a casa da pessoa, às vezes a pessoa estava em estado terminal, e falava, eu vim visitar fulano. Mas o fulano, aí a resposta, mas fulano não morreu ainda. Ele falou, já sim. E a pessoa entrava, por exemplo, no quarto e a pessoa já tinha ido, sabe? Eram umas coisas... Agora vai ser chocante. É chocante, e isso aconteceu. Então o relato que nós tivemos das pessoas, a pesquisa que eu fiz, e o relato que eu tive das pessoas, eu falei, mas como isso, né? Acontecia, como ele tinha essa coisa? Porque às vezes ele atravessava a cidade de extremo a extremo para visitar alguém que ele não conhecia, que ele não sabia quem que era, e chegava lá no ponto que a pessoa tinha morrido. As pessoas morriam em casa na época, né? A maioria das vezes. E ele chegava nesse momento, então, vim visitar meu amigo, com essas flores na mão, e a pessoa entrava, a pessoa já tinha... E é por isso que ele se tornou, então, uma figura tão marcante na história de Jaú, né? Muito marcante. Todos conhecem ele, né? Me lembro do relato por exemplo, quando ele foi... Porque ele não morreu em Jaú, ele morreu na cidade de Santo André. Aí ele volta, quando um dos prefeitos... Há mais de 32 anos, né? Oi? Há cerca de 32 anos que ele faleceu. Há cerca de 32 anos ele faleceu. Mas no momento em que foi trazido os restos mortais dele para Jaú para fazer o enterro lá, por conta de querido que ele era, né? Quarteirões e quarteirões, as calçadas ficaram repletas de flores. As pessoas enfeitaram a calçada de flores, né? E eram quarteirões mesmo de flores para fazer homenagem a ele, a última homenagem a ele. Como se fosse uma maneira de devolver as flores que ele levava para as pessoas que faleciam. É interessante, uma história interessante, né? Essa reação dessa população nesse lugar fazer isso. Uma forma de carinho. Carinho, né? E, Ricardo, você interpretou o personagem principal, que é o Criolando, e também foi o realizador do filme. Isso, um dos realizadores. Na verdade, o pessoal da Kinoarte
e outras pessoas lá, né, que fizemos um trabalho assim de direção em grupo mesmo, né, roteirização, locação, tudo foi feito um grupo, eu fiz parte desse grupo. E como que é conciliar essa participação na parte de produção e direção do filme, de roteirização e também com a atuação? Então, na verdade, quando foi proposto a ideia do Criolando e foi sugerido eu fazer o papel do Criolando, eu me apropriei daquilo, me apropriei de tal forma que eu fui fazer a pesquisa e na pesquisa a gente trazia sugestões, então ficou mais fácil, por exemplo, no momento de roteirizar, de ver locações e ao mesmo tempo, né, a atuação. Então inicialmente você já sabia que você seria o Criolando? Não, no começo eu não sabia. No começo eu não sabia mesmo. No começo nós começamos a fazer a roteirização e na hora de escolher o cast, mas por que você não faz? Mas eu não sou ator para isso, não vou fazer e tal. Falei, mas fica legal, faz. Aí eu acabei aceitando. E há características peculiares, como por exemplo, às vezes o andar torto, Isso. Uma certa timidez que é visível. Ficou bem... Ficou bem característico. Essa era a minha preocupação mesmo. Porque a figura dele era interessante. A figura dele, ele andava num cavalinho de pau, né, de bambu, amarrado com umas fitas. Ele tinha uns adereços, ele tinha aquelas fitas de grupos de Maria da igreja, porque ele era católico, ele era religioso, muito religioso, frequentava a igreja. Mas aquela característica dele, que ele era um homem doente, ele tinha um semblante diferente, uma maneira de se comportar diferente, através de fotografias, através de relatos, então eu tive que aproximar o máximo possível da figura dele, porque era o mais importante, não só a comunicação, mas a figura dele, né? E eu achei que o resultado foi bacana, porque as pessoas, na rua, quando via a gente gravando, as pessoas choravam, né? Então ficou bem característico, bem próximo daquilo que ele foi dentro das características daquela figura, né? O mais verossímil possível. O mais verossímil possível. De quem foi eu acredito que ficou bem próximo a imagem dele com o que eu fiz, achei legal. Foi Parabéns divertido. pelo trabalho. Foi divertido, foi legal. Viu? E o assunto é riquíssimo, a gente dá uma pausa rapidinho aqui no Curto Nesp e volta já já com um pouquinho mais sobre esse bate-papo sobre o Criolando. Não sai daí. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com a curta-metragem Criolando, realizado pelo pessoal de Jaú. Ricardo, como que vocês se dividiram a equipe que participou das oficinas da Quinoarte para realizar as funções e para determinar os papéis que seriam exercidos de produção do filme? Foi feito assim a divisão dos trabalhos, né, em produção, né, o pessoal da produção já se preocupou com figurino, com locação, ou seja, tudo aquilo que foi necessário para aparecer diante da câmera, eles providenciaram, né, eles fizeram. E foi dividida a parte do cast, nem tanto, porque foram poucos atores, né? Eu fiquei preocupado com as informações, fiquei preocupado em construir o personagem junto com os outros. E o pessoal da técnica foram nós mesmos, da nossa equipe, né? Quando você fala fomos nós, quem foi essa equipe? Que co-dirigiu com você, que co-roteirizou? Quem mais que participou do filme? Participou o Matheus Bardelli, o Matheus Leonel, o Bruno Lisieiro, dessa época, que eram da nossa equipe, o Arrade, né, o Marcelo Arrade, eu não vou lembrar também o nome de todos agora, que eu devia ter trazido, né, mas não vou lembrar o nome de todos. Que ficou mais com a preocupação assim, da construção, né, do roteiro e da carga dramática, né, desse arco dramático, em construir e terminar o curta-metragem. Em relação à arte, o curta de vocês ele tem uma estética que é dividida em diferentes locações, tem uma estética um pouco até gótica, que é o que pede, o personagem ele frequentava cemitérios, né, e velórios. Onde foi que vocês conseguiram aquele caixão, por exemplo, e as locações, como a igreja, o cemitério? Foi fácil adentrar esses locais públicos? Sim, porque nós tínhamos uma pessoa lá com a gente, o Ricardo Dalbó, que ele como ele tinha conhecia mais os trâmites, né, dessas locações públicas,
Então ele providenciou, né? Até ele conseguia, por exemplo, fechar uma rua, por exemplo, a gente fazer nas fachadas de Jaú, né? Que a gente queria resgatar essa fachada de Jaú, né? Do estilo da arquitetura de lá. A igreja é um estilo gótico mesmo, né? Ficou muito bonito, a gente conseguiu autorização para filmar lá e conseguimos autorização também para fazer no cemitério. Mas isso o pessoal da produção que ralou, que fez acontecer, né? Trabalho árduo e apoio também da cidade, que liberou os espaços, né? Exatamente, a cidade ficou muito contente quando falou, nós vamos fazer o Criolanda, tivemos um apoio legal de todo mundo. Todas as pessoas que a gente entrava em contato e falava do filme, as pessoas se prontificaram, deixavam o que tinha que fazer para providenciar o que fosse necessário. O Criolando foi um importante personagem na história da cidade de Jaú e também região. Nossa equipe buscou saber um pouco mais sobre quem foi este homem e sua história. Vamos conferir? O Criolando faz parte das cenas mais bonitas da minha infância. Desde que me conheço por gente, que me lembro das primeiras cenas da minha infância, o Criolando estava pelas ruas, junto com outros tipos populares. Mas ele se destacava pela sua mansidão, pela forma de conduta e pela sua religiosidade. Eu ficava de longe, a princípio eu tinha um pouco de medo. Depois eu aprendi que aquela figura não podia fazer mal nenhum a ninguém. Antes de qualquer início de conversa, eu gostaria aqui de público, estou emocionado, de pedir desculpas ao Criolando pelo modo que nós o tratávamos. Crianças irresponsáveis, às vezes até levados demais, não digo mal criados, mas crianças levadas. Então nós víamos o Criolando passando, se aproximando, nós íamos encontrar ele e questionávamos, Criolando, quem morreu? E faziam brincadeiras com o Criolando. E ele muito compenetrado, com uma espiritualidade muito acima da nossa, ele não fazia questão, não respondia e continuava o caminho dele. Daquela imagem do Criolando circulando por Jaú, sempre com o seu cavalinho, um pedaço de bambu, com os pedacinhos de pano que ele usava para atiçar esse cavalo, eu passei a conviver com o Criolando na igreja, na missa, e depois nas situações mais difíceis que um ser humano pode passar, na perda de um ente querido. A ideia, como era um curta-metragem, o assunto deveria falar sobre Jaú. E aí começou a se especular alguma coisa que tenha alguma ligação, que tenha uma ligação mais sentimental com o Jaú. E aí a gente começou a discutir, o Criolando é um personagem não, criou-se um personagem em cima dele. Acho que o principal desafio nosso foi justamente captar essas informações, e informações seguras, que nos conduzisse para fazer o roteiro de uma forma que não fosse tendenciosa, né? Não tentar induzir a pessoa a achar que era algo sobrenatural ou também desmerecer isso, né? Embora eu não seja de Jaú, moro aqui há bastante tempo. Das histórias que eu conheço, não há nenhum jauense ou que seja fora de Jaú que tenha que nutra um sentimento, que a população nutra um sentimento tão grande quanto ele, justamente pelo fato da espiritualidade dele. O Criolando, ele chegava às vezes no exato momento da morte de alguém, às vezes logo depois, mas era dos primeiros a chegar e chegava sempre com um ramalhete de flores, pedido essas flores solicitadas de porta em porta aos moradores de Jaú. Nós não tínhamos floricultura. Interessante é contar que na década de 50, na década de 40, lá para trás, nos antigamente, nós não tínhamos velório na cidade. Então a morte, ela ocorria muitas vezes na própria residência, porque também não se tinha UTI, essas coisas todas que a modernidade trouxe, e o velório era feito na própria casa. Então os vizinhos se reuniam para ajudar a família naquele momento difícil, arrumando a sala, os móveis, preparando uma comida, preparando o corpo da pessoa que havia falecido. E nesse momento de dificuldade e de dor, o Criolando chegava prestando a sua solidariedade, fosse quem fosse, rico, pobre, preto, branco, qualquer um. Ele chegava, criança, velho, adulto, ele chegava se lastimando a perda daquela pessoa, dizendo sempre que era um amigo dele.
ficava ao lado do caixão, chorando o tempo todo, e saía junto com o féretro. Quando nós pegamos todo esse material, nós analisamos que tinha algumas lacunas na história do Criolando, algumas coisas que não eram tão bem contadas ou tinham divergência, e nós achamos isso interessante, deixar o filme de uma forma que ele não fosse tão explícito, fosse mais reflexivo, e aí cada um tira as suas próprias conclusões, assiste e reflete sobre a vida do Criolando e vai tentar procurar saber mais, conversar na cidade, resgatar essa história desse personagem que a nossa juventude não viu, né? Ouvimos falar tudo, mas não vimos ele. Então nosso objetivo era esse, retratar, mostrar para as pessoas, para os jovens, né? Quem era, como era, e cada um fazer a sua reflexão, saber se aquilo era real ou não, e aí fica a reflexão de cada um. E o Curto Nesp prepara um rápido intervalo e volta já já com um pouco mais sobre essa história e também a nossa entrevista com o Ricardo Rodrigues. Não sai daí! Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme Criolando, de Jaú. Ricardo, como a gente já conversou bastante, o Criolando basicamente é um filme sobre um homem que lidava muito com a morte. E no filme de vocês, há bastante o retrato da morte, além do cemitério, do velório, há uma semiótica da morte, como a sombra projetada no chão do anjo, com as suas asas abertas no cemitério. Uhum. Como que vocês buscaram retratar essa figura da morte no filme? Existem muitas fotos lá, inclusive a foto do Vicente, o senhor Vicente. Ele foi um dos fotógrafos da época que fazia as fotografias da cidade, dos eventos da cidade, o que acontecia. E ele fez várias fotos do Criolando. E é impressionante, essas imagens que nós buscamos passar para o filme, essas imagens foi ele que conseguiu. Então, quando ele fazia uma fotografia, tinha sempre alguma coisa diferente na foto. Algum significado. Um significado. Parecia que era provocado, mas eu não sei se foi um acaso, se provocado, eu acredito que não. Mas sempre, quando a gente fazia uma análise mais profunda da foto, nós vimos sombra, olhares, direções, aparições de alguma coisa que remetia ao simbólico, remetia a essa questão mais mística, simbólica. A semiótica. A semiótica. E há um momento do filme onde o Criolando ele para chorar num túmulo específico. Uhum. Esse túmulo teve uma escolha especial ou foi no corre-corre? A escolha foi aleatória mesmo. Nós escolhemos assim, mais por questão técnica, câmera, traveling, essas coisas, né? E foi escolhido aleatório. Mas é uma coisa que ele fazia, né? Um dos lugares que ele mais visitava mesmo era o cemitério. E o filme é de 2011. Buscando rapidamente pela internet, a gente nota que ele teve uma grande repercussão. Sim. Como que foi a repercussão do Criolando em 2011 e como segue sendo até hoje? Na verdade, quando nós fizemos o Criolando, então gerou uma expectativa na população, né? Gerou uma expectativa nas pessoas em conhecer um pouco mais. Porque ali da região, da nossa cidade de Jaú, não tem quem não conhece ele, não conhece os feitos dele, não conhece, né, a história dele. Então, gerou uma expectativa muito grande. E quando o filme saiu, então esse foi uma coisa assim, quase que... De resgatar um orgulho municipal, um orgulho local. Uma satisfação, né? Pô, fizeram alguma coisa, olha que legal, perpetuou uma coisa que foi a vida inteira, foi legal. Sabe? E também você tem outros projetos audiovisuais, né? Já está fazendo outros filmes. Sim. Quais filmes você está fazendo no momento? No momento nós estamos fazendo um filme que chama Efeito Tráfico. É um filme muito bacana, que, na verdade, a gente está querendo com esse filme mostrar um pouco do universo, né, das drogas, ou seja, principalmente do crack. E o conceito nosso básico mesmo foi quando um personagem que é construído no mundo normal, no mundo real, no mundo convencional, de repente, por um motivo ou outro, ele acaba caindo nesse submundo, né? E essa ambiguidade, a gente está trabalhando muito essa questão, né? Quando ele cai, esse personagem cai no submundo, ele começa a ter comportamentos diferentes, ele começa a ter ações e reações
uma ética diferente, estranha. Então a gente está usando esse estranhamento como arte e a gente está sendo muito feliz, está ficando muito bacana esse curta-metragem. Que é uma coisa que eu noto nas suas escolhas audiovisuais, é essa busca pelo real, pelo factual, pelo que existe, pelo que é mais pertinente à nossa contemporaneidade. É uma característica dessa escola de cinema e formação, de repente, em Jaú? Não, eu acho que é mais característico mesmo da escola de arte da vida toda, né? Porque a gente está percebendo que o que a gente está fazendo é sempre muito visceral, né? As cenas são viscerais, né? Toda sensibilidade, mas ela é honesta, né? São cenas honestas, mas elas são visceral. Eu acho que a arte é muito disso, né? A arte ela tem que ser mostrada, nesse momento, acho que tem que ser mostrada mais como ela é, sem muita maquiagem, sem muita... Eu acho que é isso mesmo. Nua e crua. Nua e crua, é. Como a realidade brasileira. Como a realidade brasileira, como a vida, né? Mostrar ela como é realmente na vida. E como você vê a atual conjuntura da produção de visual em Jaú? Então, nós, quando saímos dessa oficina e começamos a movimentar o cinema ali em Jaú, a fazer cinema, esse é o nosso quinta curta-metragem que nós estamos realizando, tem 2 sendo realizado. Nós tivemos a sorte, né, de termos um espaço e poder construir, fazer set de filmagem, um espaço grande, transformar em estúdio e trabalhar melhor isso aí. Porque uma das coisas que a oficina disparou em todos nós foi a vontade de fazer cada vez mais, mas exigiu também a questão da capacitação. Tudo bem, nós vamos fazer uma coisa legal, mas a gente sabe que é uma coisa difícil. A gente sabe que a gente precisa estudar, a gente sabe que precisa ter conhecimento, a gente sabe que precisa correr atrás de tudo isso. Nisso ficaram poucas pessoas, porque exige muito, né? Dedicação, o pessoal da fotografia. Você gasta dinheiro, nem sempre você vai ganhar dinheiro. Exatamente, nem sempre. A gente gasta bastante dinheiro, vai ganhar, não ganha, por enquanto não. Né? Então ficaram poucas pessoas dessa equipe, ficou cerca de 6 pessoas, 5, 6 pessoas. Né? Mas a gente acredita que está acontecendo ali já um movimento mais forte, porque existe uma atividade, né? Um atrás do outro, a gente está sempre em atividade, né? Mostrando, correndo atrás, pedindo ajuda, fazendo com que as coisas aconteçam. Fazendo pelas próprias mãos, né? Pelas próprias mãos, não tivemos ajuda nenhuma ainda por enquanto. Ainda, mas a gente espera que em breve o poder público, a Prefeitura de Jaú, regional, possa ajudar de alguma forma. Sim. E, Ricardo, como que a gente faz para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que vocês realizam? Então, nós temos a página, nós criamos uma página para cada curta que nós fazemos, né? Por exemplo, se entrar no Facebook, por exemplo, nós vamos encontrar a página do Efeito Tráfico, né? Que é esse filme nós estamos finalizando ele já, finalizando assim, terminando de gravar as últimas cenas, agora vai partir para edição e montagem. E tem também a nossa página, que nós precisamos nos organizar como empresa, né, para atingir os recursos, a Ancine, os roteiros registrados na Biblioteca Nacional, então essa parte burocrática nós precisamos ficar atento também. Então nós criamos uma empresa que chama Rua Videoarte, né? Essa empresa também tem uma página aí no Facebook. Ricardo, eu adorei a sua presença aqui no Curto Nesp, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada por ter vindo de Jaú aqui em Bauru. O prazer foi meu. O Curto Nesp vai para o intervalo e volta já já com o filme Criolando. Voltamos com o Curto Nesp. E agora assistam ao filme Criolando.
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Meu amigo morreu. Meu amigo foi embora.
saudade do meu amor. Agora, o interessante é que a figura do Criolando foi ligada a uma coisa muito forte, que é o mistério da morte. Dizia-se que o Criolando era avisado da morte de alguém. Ele comparecia a todos os velórios. Do momento em que a morte ocorria, logo após ele chegava, se aproximava do lugar onde o corpo estava sendo velado, nas casas, como eu já disse, né? E do lado do caixão, ele chorava copiosamente. Foi uma massa humana que acompanhou pelas calçadas, o comércio local fechou as portas e nós acompanhamos até lá em silêncio absoluto. A gente só ouvia a oração das pessoas. Para mim ele era um anjo, né? Ele era muito inocente, ele era uma criança. Nascida de Bejaú, há muitos anos atrás, existia o Criolando, um inocente rapaz. Quem conheceu esse moço não vai se esquecer jamais. O Criolando das flores, que hoje descansa em paz.